Voltamos ao vivo com o programa Hora da Verdade, você continua participando conosco. Algumas pessoas já ligaram para a gente aqui fazendo alguns comentários sobre as coisas que foram faladas no bloco anterior. Por exemplo, o Roberto, ele ligou aqui até dando uma opinião, mas basicamente concordando com o doutor Humberto, porque ele disse assim, por que sempre a Igreja Católica, os integrantes da Igreja Católica agem contra alguma coisa que beneficia a saúde? É uma colocação, uma pergunta, mais ou menos dentro da linha que o senhor já estava falando no bloco anterior. Né? Não sei se exatamente podemos dizer assim que sempre, né? Mas é basicamente um avanço de todas as ideias. Primeiro porque a Igreja Católica é milenar. Então, muitas vezes as interpretações que são dadas para aquelas pessoas que estão hoje lá, elas precisam de avanço. O próprio Papa contribuiu muitas vezes com esse tipo de avanço. Mas o que eu queria reafirmar em termos de Constituição do Brasil é que o país é laico. Há uma separação entre o Estado brasileiro e a religião. Não é como em outras épocas em que se confundia o Estado e a religião. Então, isso é separado. E há brasileiros que têm outro tipo de orientação religiosa. Então, na verdade, o Estado e a Justiça em especial têm que se abrir para encampar todas esses campos religiosos e dar jurisdição aos brasileiros de todos os grupos. Ela que tem que dizer o que cada um tem o direito. Então, não me parece que deva continuar havendo essa confusão de muitas vezes ocorre. Agora uma pergunta aqui para a professora Maria Tereza, do Daniel Miguel. Professora, a senhora acredita que possa haver possibilidade de substâncias pré-históricas na composição do derretimento das geleiras polares agora? Esse estudo todo do aquecimento global aí está sendo muito falado? Esse estudo já foi comprovado, né? Você tem até substâncias como amônio, você pode fazer uma datação de quando ocorreram as geleiras, as últimas nevascas, enfim. Há a possibilidade sim, inclusive bactérias. Os cientistas têm muito receio com relação a bactérias novas, não são novas, milenares, que estão ali acondicionadas, quietinhas e que possam ressurgirem, né? Como se estivesse numa grande geladeira, né? Como se estivesse guardado na geladeira. Essa que é a questão. Então, o aquecimento global, infelizmente, eu não douro mais a pílula, ele é irreversível, nós chegamos a um ponto, né? Não dá. Todas as pesquisas que a gente já viu, ele é real. O que a gente for fazer daqui para frente é para minimizar a desgraça. Infelizmente, é minimizar as consequências. Um adendo a essa resposta é que, inclusive, no caso das múmias que foram achadas naquelas geleiras da Europa, foram exatamente as pessoas que foram mumificadas lá estavam em condições bastante preservadas, né? Então, não é só uma possibilidade, é um caso real. Já aconteceu e é inevitável. Também não se deve ter muito medo disso, porque todo medo que se tiver também será absolutamente desnecessário, porque vamos dizer que acontecesse, como já aconteceu na época dos dinossauros, um grande congelamento que foi a era do gelo. O que o homem pôde fazer nesse aspecto? Não pode fazer muita coisa. Isso nos leva a lembrar também da nossa própria pequenez, né? Nosso diminuto tamanho como seres humanos diante da natureza, né? Aí entra naquela questão que a gente estava abordando anteriormente, que é a questão da educação ambiental. Será que existe alguma coisa que cada pessoa pode fazer para minimizar esses efeitos do aquecimento? Aí que está, é nesse sentido que nós temos que observar hoje. Realmente, as coisas que vão acontecer, eu posso tentar minimizar agora. Claro. Eu tenho a pesquisa, a ciência está aí para quê? Para ajudar. Então, se a ciência está disponível, por que a gente não pode fazer alguma coisa? Então, se o ato de ter uma canequinha num congresso, eu diminuir drasticamente a quantidade de substâncias e de produtos que iriam para um lixão, eu já estou contribuindo. A partir do momento quando a GSC ela se propõe a todos os eventos que ela vai estar organizando, a partir desse momento, ela está procurando certificar todos os seus eventos para ser o menos impactante possível, é uma postura
proativa. Então, posturas proativas, todos nós podemos fazer. Por exemplo, um absurdo, que é um absurdo. Todo sábado eu brinco com os meus alunos. É hora de lavar o carro. No Brasil, é um absurdo você lavar o carro com água potável tratada. Então, você vê donas de casa... Se tivesse que pagar, já não ia ser tanto hoje nós gasto, também né? discutimos a questão da cobrança da água. Eu cobro ou não cobro? Não, eu cobro como instrumento de gestão para educar a população. Então, aquela pessoa que está acostumada a lavar o carro ou pegar, eu chamo de vassoura hidráulica, mulherada que fica ali fofocando a vida alheia com a mangueira direto na rua. Com a mulherada, as entidades das mulheres vão já sem ofender reclamar. ninguém. Mas aí fica aquele gasto absurdo. Se eu cobro, se eu vou pagar mais, eu vou usar o balde, ou eu vou espaçar o tempo de lavagem. Enfim, eu vou acabar com o desperdício. Queria voltar naquela questão do lixo que você mencionou, porque, na verdade, a experiência daqueles que estão voltados ao meio ambiente tem dito que o seguinte: muitas das áreas de produção que tinham problemas na questão ambiental e as empresas, juntamente com as universidades, se dedicaram ao estudo do que poderia ser feito, acabaram descobrindo no seu lixo uma fonte de receita. E, além de evitar o problema, passaram a vender aquilo ali. Cito o pessoal da celulose, especialmente no Paraná, o pessoal da indústria da cana, das usinas de cana em São Paulo e lá em Campos, no Rio de Janeiro, que tinham um problema do vinhoto e que passaram depois de vender o vinhoto como insumo de adubação. E com isso passaram, ao invés de ter um problema, gastar dinheiro e desperdiçar também o seu produto, passaram a vender e causar menos problemas ambientais. Na verdade, o meio ambiente, quando ele se junta com a questão econômica, e que aconteceu há mais de 20 anos, ele ganhou uma força muito maior e passou a tocar fundo, né, no melhor do coração das empresas, que é a parte econômica, o bolso de todos nós. Né? Você continua? Eu tenho um dado interessante, que um dos palestrantes trouxeram hoje, um dado super interessante, do Banco Real. Num outro congresso, o professor Waldman, ele veio de um congresso e participou de uma palestra super interessante. A campanha do Banco Real de fazer toda a questão da sustentabilidade, talão de cheque, tudo reciclável, reciclado, enfim, toda essa campanha, as pessoas aderem, elas aderiram. Então, ele aumentou, inclusive, o seu corpo de clientes. Por quê? Porque as pessoas hoje, elas prestam atenção qual a conduta daquela empresa, e nós podemos fazer muitas coisas. O grande dado aí é que muitas vezes toda essa campanha, inclusive a campanha da questão ambiental, como desenvolve a FEBRABAN, a Federação de Bancos Brasileiros, passa por um marketing que vai muito mais do que o ato efetivo de preservação do ambiental, mas passa por um marketing de responsabilidade social que às vezes não é verdadeiro. E isso tem acontecido muito, a responsabilidade social tem sido muito utilizada. Então, é preciso atenção com o que há de verdadeiro na questão ambiental, porque há muita propaganda enganosa aí, e estou me referindo especificamente à questão dos bancos privados do país. Está na mão deles, né? Nessa questão está na mão deles a possibilidade de ele liberar uma verba para uma empresa poluidora ou não. Então, eles são um setor muito importante. Se eles tiverem a conscientização, eles estão com a faca e o queijo na mão. Mas, eu não libero dinheiro para você. O professor está querendo, o doutor está querendo deixar claro que tem que separar o joio do trigo, né? Porque às vezes se faz uma campanha de marketing muito grande, mas praticidade mesmo não existe. Pura conversa fiada, muitas vezes. A Tita, professora, ligou aqui parabenizando a Maria Tereza pelo evento e parabenizando também o doutor Humberto pela fala em defesa da ciência e pela fala em defesa das religiões de matriz africanas. A Tita fazendo dando esse lembrete aqui. O Rildo Gonçalves, ele está perguntando sobre uma feira paralela ao Congresso que está acontecendo. Essa feira é aberta ao público? Qualquer pessoa pode participar? A feira é aberta ao público. Juntamente com a feira, nós temos uma exposição de fotos de animais selvagens,
da nossa fauna, elaborada pelo professor Marcelo Santana, da PUC de Poços. Ele é do curso de Medicina Veterinária. Essa mostra é aberta, você pode ir até o Palace Cassino e participar da mostra, participar de todos, aproveitar os expositores que lá estão. E o cafezinho que a GSC gentilmente cedeu para que a AVOC, que é uma sociedade importante aqui em Poços de Caldas, né? Certo. Ela receba uma ajuda. Ok, daqui a pouco nós vamos continuar com esse bate-papo gostoso. Você que está nos assistindo nesta quarta-feira pode participar, continuar participando pelo 37216955. Depois eu vou querer que os nossos entrevistados aqui respondam a pergunta do Ricardo Castro, que ligou para a gente. Ele está falando por que não aceitar que países desenvolvidos contribuam financeiramente para a preservação e desenvolvimento sustentável e tecnológico da população da Amazônia. Vocês respondem essa pergunta depois do nosso intervalo. A gente volta já.